Então, olá, estamos de volta aqui, dando continuidade aqui aos tutoriais que demonstram o uso do protocolo computacional para avaliação da ação de óleos essenciais em alvos moleculares, né? Então, a gente, né, relembrando aqui, a gente fizemos a docagem, todo o processo de clusterização hierárquica, construímos os grupos com assinaturas químicas similares, construímos as matrizes, a matriz 1, chamada matriz de probabilidade, que representa a probabilidade de um cluster afetar um alvo, e a matriz 2, que representa a matriz de especificidade, ou seja, a especificidade que cada alvo tem a cada cluster. E depois nós construímos métricas para calcular a similaridade química entre o grau de pertencimento ou similaridade química de diferentes óleos e compostos de óleo presentes em óleos essenciais de cada cluster, né, que foram as matrizes chamadas de BDSTFL ou IAEP-NMCS. Multiplicamos essas matrizes, né, ou seja, multiplicamos essa matriz pela matriz 1 e 2, depois multiplicamos essa matriz pela matriz 1 e 2, e assim obtivemos 4 possibilidades de métricas para atrelar os óleos essenciais perfilados os compostos, né, de óleos essenciais perfilados em cromatografia gasosa aos alvos moleculares. E agora aqui estamos nesta fase em que nós vamos então estabelecer qual dessas 4 multiplicações, dessas 4 matrizes geradas, né, representam a melhor avaliação da ação de compostos de óleos essenciais em alvos moleculares. E isso é feito basicamente, né? Vou abrir aqui o nosso, lembrando, né, que esses scripts eles estão disponíveis no GitHub em dados disponíveis, né, aqui no GitHub. Você acessa aqui e você terá os scripts aqui. E aí você vai ter, né, análise de ANOVA, onde você vai ter aqui os módulos, né, para a análise. Mas antes de você fazer essa análise de ANOVA, você precisa preparar os dados, né? Quer ver? Aqui a gente vem em banco de scripts. Isso, você precisa preparar os dados para fazer a análise de variância, né? Preparo para visualização, preparo dos data frames, que não é esse. Bem, ele deve estar aqui em algum lugar, né? Que a ideia é essa aqui, né? Está aqui no Data Preparing ANOVA. A gente abre o script. O que nós vamos fazer é o que, né? Isso aqui é importante. O que a gente fez para cada um dos alvos que a gente trabalhou, né? Aqui foram 1, 2, 3, 4, 5, 6 alvos, mais 2 deles tinham situações agonistas e antagonistas, né? Então isso aumentou para 8 receptores, 8 alvos, né? Então o que a gente vai fazer basicamente, inicialmente, a gente vai performar a docagem, o docking molecular, né, dos compostos. Aqui são os compostos dos óleos essenciais, né?
Então aqui são compostos dos óleos essenciais, ok? Que são encontrados aí no óleo, né, das espécies. O que a gente vai fazer então, a gente fez a tocagem, né, desses compostos em todos os receptores e considerando as funções que recuperam prioritariamente os ligandes curados, a gente considerou apenas essas funções, ranqueamos segundo cada função e calculamos basicamente o ranking médio em cada receptor, né? Em cada receptor calculamos aqui o ranking médio e é isso aqui que a gente vai querer avaliar. Nós queremos avaliar se a predição ela reproduz esse ranqueamento médio gerado pela docagem molecular com o VINA e considerando as funções múltiplas, né? Ou seja, nós queremos aqui comparar o seguinte: como a docagem molecular é uma metodologia muito canônica, né? Ou seja, uma metodologia muito bem estabelecida hoje em dia, cientificamente, a gente vai querer entender quais das métricas que nós calculamos vai reproduzir melhor os resultados do docking molecular. Isso é uma forma de a gente validar os nossos cálculos de distância. E como é que a gente vai fazer isso? Para isso tem o script aqui de preparação dos dados. Então a gente vai lá no script, abre o script aqui e vamos importar as bibliotecas do Pandas. Vamos carregar todos os arquivos de docking molecular, né, gerados pelo docking molecular. Como aquele arquivo tem muita informação que não nos interessa, né, só a título de exemplo aqui, se a gente pegar o rank ASH e carregá-lo aqui, né, essas informações aqui não nos interessa mais. Nos interessa saber qual é o composto e qual é o ranking médio obtido pelo docking molecular. Então, é isso que nós vamos fazer. Então, nós vamos filtrar esses data frames, né, buscando apenas o composto e associado a esse composto o docking molecular. Então nós vamos fazer isso para todas as planilhas, né? Calculando aqui. E aí então nós vamos carregar agora as distâncias aqui, né? Lembre-se do nosso arquivo que foi gerado, né? Aqui, estamos aqui. Então lembre-se dos nossos arquivos que foram gerados pelas multiplicações, né? Aqui. Então o que a gente vai utilizar aqui, né? Vai ser os outputs das multiplicações. Opa, desculpa, que estão aqui eu já coloquei aqui, deixa eu só localizar. Isso vai estar aqui, scripts multiplicando matrizes, né? Isso estaria, então, essas matrizes geradas aqui, certo? Né? Essa matriz gerada. Então eu vou pegar as matrizes geradas pela multiplicação das matrizes, né? As 4, né? E vou carregar aqui de forma que eu tenho então para cada receptor
o ranqueamento médio, né? O ranqueamento médio determinado pelo docking molecular do composto e vou ter aqui as instâncias, né? Aqui a matriz de probabilidade, então a matriz é PNMS vezes a matriz de probabilidade, né? Então eu vou carregar ela aqui e agora eu vou juntar essas matrizes, né? Qual que é a ideia? Então eu vou conectar essas matrizes, eu vou pegar essa matriz, por exemplo, da acetilcolinesterase e vou associar a esses valores aqui. Vou pegar essas matrizes do receptor aqui de zona, né? Esses valores, e vou associar a esses valores aqui e assim sucessivamente. Então aí basicamente isso que a gente vai fazer, rodando esse script aqui, e vou salvar tudo isso em arquivos chamados correlação, né, com o nome do receptor, que é basicamente o que esse script não vai nos fornecer, e é esse script que nós vamos utilizar para fazer as correlações, né? É isso aqui, né? Ele vai nos fornecer, por exemplo, a acetilcolinesterase, aqui, isso. Ele vai nos fornecer o que? A métrica, né? Vou abrir aqui com o Excel, que vai ficar mais nítido, né? De a gente entender isso. Vou pegar aqui, aqui, preparação dos data frames, e vou abrir aqui, né? Isso. Então, basicamente, o que eu tenho aqui, né? Se a gente avaliar aqui, eu tenho para cada valor, né? De estimado da distância do composto ao alvo, eu tenho um valor de docking médio que foi gerado pela docagem desses compostos no receptor. Então, basicamente, né, a ideia é fazer essas planilhas, e aqui, né, talvez ali esteja meio confuso, mas vamos sem problemas para ficar bem claro. Então, vou pegar aqui o receptor de zona, certo? É o arquivo. Então, eu tenho, né, para os compostos, eu tenho aqui o ranking médio pelo Autodoc Vina, e eu tenho aqui a estimativa a estimativa gerada pelo meu protocolo computacional, né? Aí, né, a estimativa do composto para o receptor e o valor que seria obtido de ranqueamento seria obtido no docking molecular, que é uma metodologia já confirmada, né, já bem estabelecida. Então eu vou fazer isso para todas as para todos os alvos e para todas as métricas, né? Então, beleza. Então eu posso fazer isso. Deixa eu extrair aqui, que aqui vai ser o ANOVA. Isso. Tá aqui, ANOVA análise. Que então eu vou gerar quatro matrizes que representam então eu vou gerar quatro matrizes que contém então o valor de proximidade, aqui no caso, né, do matriz 1, né, e o rank gerado pelo docking molecular, certo? Então
eu tenho aqui o valor. Então, deixa eu abrir as 4 matrizes aqui. Deixa eu abrir de uma vez. Então, o que eu vou ter aqui? Então, né, para ficar bem claro aqui, isso. Para ficar bem claro, então isso aqui eu tenho uma medida do pertencimento, né, que é a multiplicação da matriz BDSTFL, né, pela matriz 1 e 2, e aí, né, deixa eu fechar esses dois aqui, que aí dá para entender. Então aqui eu tenho as duas matrizes de pertencimento, uma multiplicando pela matriz de probabilidade, que é essa aqui, e a outra multiplicado pela matriz de especificidade, e a ela um valor associado de docking molecular do composto, né? Do composto que tem essa distância aqui, né? Que não nos interessa o nome, só interessa saber que esse grau de pertencimento no docking molecular gerou esse ranqueamento médio, e a gente vai correlacionar esses valores. E aqui a gente categorizou de 0 em 0,10 até formar todas as categorias possíveis, né? A gente trabalhou esse arquivo aqui no Excel, né? Gerando, né? A categoria de 10 em 10 décimos, 10 em 10 décimos, e em que ela tem num eixo a métrica desenvolvida nessa metodologia computacional e na outra o ranking médio obtido pela docking molecular, né, e considerando as diversas funções de docagem, né, as múltiplas funções de docagem, e associados a esse valor de pertencimento da métrica aqui. Então a gente fez isso tanto para a matriz que usa a lógica fuzzy, quanto também a matriz de proximidade medido através da distância euclidiana, né? Então está aqui distância e está aqui a proximidade, né? Que na verdade é proximidade, não é distância, e aqui o ranking, que é a médio das múltiplas funções do docking molecular daquele composto no sensor. Então nos interessa isso. Então isso aqui, né, e no final o que a gente quer? Se a nossa métrica ela é capaz de predizer com certa acurácia, né, a afinidade ou a influência de um composto ao alvo molecular, significa que deixou em ordem crescente isso significa o seguinte, né, que compostos com alta proximidade vão ter um ranking médio baixo, né, ou seja, vão estar bem ranqueados para os alvos, né, enquanto que compostos mal ranqueados vão ter um valor de proximidade, vão ser mais similares, né? Então, proximidade alta, né? Então, é basicamente isso, ou uma proximidade baixa. Então é basicamente isso. A gente quer medir o que o grau, lembrando que essa relação aqui é inversa. Então, um valor alto de proximidade vai gerar um ranqueamento bom, enquanto que um valor de proximidade baixo vai me dar um ranqueamento ruim. Basicamente é isso que a gente quer determinar, né? E as métricas que tiverem essa correlação melhor representam então aquelas que conseguem estimar melhor a nossa relação do ligante com o alvo. Eu não vou salvar, e aí sim, então eu vou fechar aqui e vou na análise de ANOVA. E aí eu vou fazer essa análise aqui usando esse script aqui. Você
pode instalar os pacotes, se você não tiver instalado. No meu caso aqui, acho que todos estão instalados. Isso, e eu vou começar a carregar aqui os data frames, né? Mostrando a categoria e o ranking médio obtido por docking molecular. Então eu vou fazer isso aqui. Aqui eu estou fazendo a análise de variância dessas categorias, né? Vou fazer isso e, né, aqui a análise, a gente pode ver aqui que a análise não é significativa, ó, tem uma probabilidade muito alta de rejeitar a hipótese nula. E aí então a gente vai ver que todo mundo é igual a todo mundo. E aqui gera-se o gráfico, né? A gente pode gerar o gráfico aqui. Eu gero o gráfico aqui mostrando que realmente pelas barras de erro e pela, né, na verdade, essa proximidade, essa métrica aqui não representa, ela não separa muito, ela não condiz muito com os dockings estabelecidos pelo docking molecular, né? E isso eu vou rodar tudo isso aqui, né, para todas as funções, né? Eu vou fazer isso função a função. Aqui por uma economia de tempo, né? Por uma economia de tempo, eu não vou me ater a fazer isso não, né? Aqui a gente vê, né, uma relação até razoavelmente boa, né? Então é basicamente isso, né? Nós vamos ter aqui porque eu estou pegando a matriz 1, né? Que é essa matriz, esse gráfico aqui, ó, né? Que é o que a gente viu lá que tem a melhor relação, né? Se eu aqui, ó, crescente, quer dizer, proximidade alta, ranqueamento ótimo. Proximidade baixa, ranqueamento ruim. Então, eu vou carregar esse arquivo aqui, no nosso exemplo aqui, para a gente avaliar a análise de variância dele aqui. Então, esse é esse arquivo aqui, né? Isso. Deixa eu só identificar direitinho, mas é isso mesmo, né? É isso mesmo. Isso, aqui, olha, crescente, isso, 001 556 00, isso. Então esse aqui vai ser o nosso arquivo. Então é o 1 mesmo. Então eu vou colocar aqui, ao invés de 2, eu vou pôr 1. Vou carregar esse arquivo. Beleza? Carreguei o arquivo. Vou fazer análise de variância aqui, utilizando as bibliotecas do Python. Então aqui eu tenho aqui um F alto e uma probabilidade abaixo, né, de menos 50 aqui, né? Então a gente pode rejeitar aqui com certa segurança, né? Uma segurança aqui com um P bem baixo, e rejeitar a hipótese e dizer que esses tratamentos são diferentes, né? Então aí eu gero aqui e gero o gráfico esse gráfico que tá aqui. A gente vê aqui nitidamente, né? Se eu vou aumentar aqui vou aumentar a letra aqui, que fica melhor. Quer ver? Vou passar de categorias, eu vou passar de 26, vou passar para 30, só para a gente visualizar aqui como é que fica melhor, né? Opa! Deixa eu ver se eu consigo. Bom,
o que eu quero chamar a atenção é aqui. Existe um ponto de corte aqui, que é o ponto que está demonstrado aqui no nosso artigo. Deixa eu conectar novamente aqui, porque caiu aqui a ligação. Essa parte tem que ficar muito bem entendida, até para questão de vocês reproduzir. Então, quando a gente faz as análises de variância das 4 métricas que a gente, das 4 formas de se medir essa ação dos compostos nos óleos essenciais, a gente vê que a lógica Fuse ela não foi, não teve uma relação legal com o docking significativo, com o docking, dos mesmos compostos. Então, isso em termos simples mostra que essa métrica, utilizando a lógica Fuse, não, neste caso, importante frisar isso, que neste caso ela não representa bem os nossos experimentos. Ela não vai nos predizer muito bem a ação de óleos essenciais. Bom, então nos sobra a métrica baseada na distância euclidiana, utilizando a distância euclidiana e multiplicado pela matriz de especificidade e pela matriz de probabilidade. Os dois aqui têm uma correlaçãozinha até relativamente significativa, Isso mostra que quanto maior a proximidade, ou seja, quanto maior a proximidade do composto com o alvo, mais bem ranqueado ele vai ficar no docking molecular, e isso é bom para nós. Mas quando a gente vê a distribuição por categorização aqui e análise de variância, a gente vê que aqui ainda está bem confuso, usando multiplicando pela matriz de especificidade, mas a multiplicação da matriz EPNMS, que é a proximidade calculada pela distância euclidiana, vezes a matriz de probabilidade, aquela matriz 1, a gente vê uma categorização muito nítida aqui, com valores acima de 3.01, Z-scores aqui, que acima desse valor de proximidade, a gente tem geralmente compostos bem ranqueados, ou seja, são recuperados rapidamente aqui pelos alvos, estão nas partes mais altas do ranqueamento por docking molecular, e abaixo desse valor, abaixo do valor de 3, a gente tem compostos que estão mal ranqueados, ou seja, seriam aqueles compostos que não são efetivos para os alvos. Então, baseado nessa matriz, a gente simplesmente constrói uma matriz binária, uma matriz binária com esse corte aqui. Como é que essa matriz binária é construída? Que é esta matriz aqui. Quer ver? Que é a matriz. Já sei, não está aqui, tá? Essa matriz está aqui. 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 Isso. Que é essa matriz aqui. Que vai ser esta matriz gerada, aqui. Essa matriz de 0 e 1, O que nós vamos fazer? Nós vamos simplesmente carregar a nossa matriz,
gerado lá pela multiplicação. Opa, deixa que não carreguei aqui, tem que carregar aqui primeiro. E eu vou carregar agora. Isso. Tá. Eu vou carregar aqui a matriz. Vou carregar essa aqui não interessa, que nós descartamos. Nós vamos carregar essa matriz e a matriz de probabilidade 1, certo? E vamos agora sim, vai funcionar aqui, né? Que nós vamos medir uma matriz pela outra. Então nós vamos carregar aqui a nossa matriz e agora aqui nós temos, né, os valores de proximidade. Então nós vamos colocar aqui, aonde for menor que 301, né, nós vamos instituir menor, e menor vai ser igual a 0. Nós vamos construir uma matriz binária baseada nessa relação. Tudo que for menor que 3, nós vamos considerar que ela é de 0 probabilidade desse composto interferir no alvo. E tudo que for acima de 3.1, nós vamos considerar que é 1, ou seja, provavelmente vai interferir ou vai afetar, vai associar-se ao alvo molecular. Então, essa análise tem que ser feita caso a caso, né? Se você estiver aplicando aí nos seus dados, no seu trabalho, você vai ter que fazer essa análise aí, definir esse valor de corte. Então, ele não é um valor fixo, né? Para cada caso, esse valor aqui pode alterar. Então, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos pegar valores os valores de proximidade, aonde for abaixo de 0,1, nós vamos atribuir não probabilidade de afetar o alvo. E aonde for maior ou igual a 3.01, nós vamos atribuir 1, que é a probabilidade de afetar o alvo. Então, nós vamos criar aqui. Vamos criar um índice com os compostos dos óleos essenciais. Vamos calcular a matriz de probabilidade, então, de afetar um alvo ou não. E essa matriz deve estar sendo calculada aqui. Quer ver? Então, está aqui na multiplicação, isso, que é essa matriz aqui, né? Que você pode trabalhar à vontade aí, segundo o seu desejo. Então, nós podemos, inclusive, lê-la aqui. Vamos pôr aqui vamos puxar aqui. Aqui, não, posso lê-la aqui, né? Isso. Aqui eu não vou entrar aqui por enquanto não, né? Nessa matriz, mas eu vou entrar aqui na matriz de prováveis, né? Que é exatamente aquela matriz que a gente calculou, né? Eu vou abrir essa matriz aqui. Aqui, isso. Eu posso simplesmente pegar aqui e ler essa matriz aqui que ela vai abrir, beleza. É isso aqui. Então, eu posso falar que esse composto tem valor 1, então ele provavelmente afeta a acetilcolesterase. Ele também afeta o receptor de equidizona e não afeta o sítio antagonista do GABA e não afeta a conformação antagonista do receptor octopamínico. Então, basicamente, é isso que a matriz de prováveis, que é essa matriz que está mostrada aqui, nos representa, né? Que é essa matriz aqui, certo? Essa matriz aqui, essa matriz, né? O que eu fiz aqui embaixo
é simplesmente, né, aqui eu vou carregar a fração dos componentes, ou seja, para cada espécie eu sei qual que é a fração desses compostos que foram perfilados nos óleos essenciais. Então, fração dos componentes basicamente o output, né? É o output da cromatografia gasosa. Então, essa planta tem 0,02 de alfa-peneno, quer ver, nerolidol. Se a gente for no nerolidol, tem quase 25%, aqui é a fração, né? Então 0,26 é quase 26% do óleo com nerolidol. Então basicamente é isso. E aqui eu posso colocar quantas plantas eu quiser. Eu posso pegar aqui e colocar o óleo de 10, 20, 30 plantas com as frações aqui sem problema nenhum. E então é essa fração aqui, né, que eu estou avaliando. Aqui deu um erro. Tá. Essa fração não está aqui, não está aqui. Que é essa fração aqui. Isso, né? Isso. Por que que... tá. Já sei qual que é o problema, né? Que ela está na pasta input, né? Ela está dentro dessa pasta input e eu não direcionei isso aqui para esse arquivo. Então isso é facilmente corrigível pegando aqui, copiando esse caminho aqui e colocando aqui, e isso vai já fazer com que isso funcione. Beleza, é isso. Então eu peguei aqui, então a matriz aqui com a fração dos óleos perfilados, a matriz dos componentes. Aqui na verdade, né, eu não li ali porque o que eu fiz no arquivo, aqui, nesse arquivo prováveis 3, né? Prováveis 3, matriz prováveis 3, que é esse aqui, eu coloquei aqui, né, a categoria, né, desses compostos, né? É mais importante do que saber nome a nome, você pode colocar nome a nome. Se você quiser saber nome a nome, você pode colocar nome a nome, não tem problema nenhum. Isso vai da sua vontade, né? Então, aqui são os compostos, é importante, aqui são todos os compostos que estão presentes nos óleos essenciais que você está estudando. Então, essa aqui é a probabilidade desses compostos afetarem o alvo, entre 0, improvável, 1, provável, né? Então, isso é importante, tá? Você pode pôr o nome, você pode pôr a classe, e eu preferi colocar a classe aqui. Então, por isso que está um pouco diferente aqui, mas você pode, da maneira que igual está aqui, aqui, você pode colocar o códigozinho, que você pode colocar o nome, fica a critério do pesquisador. E aí eu preferi colocar as classes. Então eu coloquei as classes para gerar essa matriz, que é a matriz de probabilidade das classes nos alvos. E aqui a gente vê, né, que os monoterpenos, os monoterpenoides, eles agem muito bem no receptor agonista, no sítio, na conformação agonista do receptor dopamínico, no receptor metopreno tolerante e na proteína ligadora ao hormônio juvenil. Enquanto o sesquiterpeno, além desses alvos, eles ainda atuam muito bem nas enzimas acetilcolinesterase, no receptor de equidizona e no sítio agonista do receptor GABA.
Então você pode tirar conclusões a partir daqui e testar isso, né? Eu acho que se eu fosse gerar inseticidas naturais à base de plantas, eu procuraria por sesquiterpenos e não me preocuparia muito com os monoterpenos, pela quantidade de alvos prováveis que esses sesquiterpenos interferem. Você pode gerar questões, discussões sobre química, sobre interação de sesquiterpenos, sobre a capacidade de se dobrar, da estrutura, enfim. Isso aí já abre um campo para discussão, testes, etc. Então, eu vou ficar por aqui, né? Se bem que agora, né, com a matriz de probabilidade gerada, a única coisa que a gente precisa fazer é a matriz de predição, né? É a matriz de predição que é o cálculo da interferência dos compostos no alvo, que é essa matriz aqui. Essa matriz, basicamente isso. Nós vamos agora calcular a matriz de predição da ação do óleo de uma espécie, essencial de uma espécie, nos alvos moleculares. Isso é feito utilizando essa matriz de incidência do óleo essencial nos alvos, também disponível aí no GitHub. E basicamente o que a gente vai fazer é carregar as bibliotecas, calcular a matriz de fração dos compostos dos óleos, ou seja, né, os compostos aqui, se a gente pegar o enerolidol, está aqui, mas né, então esse aqui é a fração do desse composto no óleo dessa espécie. Você pode colocar quantas espécies você quiser aqui. Se você perfilar 100 espécies, você pode colocar essas 100 espécies aqui, né, nessa matriz. Importante que tem que ter tem que ter aqui os compostos. Não tem nenhum, é zero, né? E a matriz de probabilidade, que é essa matriz que a gente acabou de calcular, que é a matriz de probabilidade de um composto, né, afetar um alvo segundo nosso cálculo métrico, segundo o nosso cálculo métrico, né? E aí se simplesmente faz, né, você roda aqui e simplesmente você faz a multiplicação de matriz, lembrando que o número de linhas o número de colunas tem que ser igual ao número de linhas, né? Matriz de componentes, então isso, componentes, o número de colunas tem que ser igual ao número de linhas. Regra básica da multiplicação de matriz. E aí a gente vai gerar aqui uma matriz de predição da ação, de como o óleo de cada uma dessas espécies afetaria cada alvo molecular que nós estamos estudando. E a gente pode fazer, através do heatmap, aqui uma representação gráfica, que é essa representação que está aqui. E por aqui a gente percebe que, né, os óleos essenciais dessas 5 espécies que nós estamos avaliando aqui tem uma predisposição de ação maior na proteína ligadora ao hormônio juvenil, no receptor metopreno tolerante e no sítio agonista octopamínico, e uma predisposição secundária de ação nas enzimas acetilcolinesterase, receptor equidizona e o receptor e o sítio agonista do receptor GABA, e uma predisposição quase que nula, né? Vamos dizer nula, de interagir com o sítio antagonista do receptor GABA e a conformação antagonista do receptor octopamínico. Então, daqui você pode tirar conclusões e fazer a validação em vivo, que foi o que a gente fez utilizando a mosca crisomia.
Então, basicamente, a metodologia computacional é essa, né? Os outros scripts estão aí, eles são para avaliar a relação com os dados biológicos de aplicação em mosca. No seu caso, né, se você estiver estudando outros organismos, você vai ter que fazer essas comparações, né, correlações, comparações, para justificar matematicamente os seus dados. Então, eu vou ficar por aqui e assim eu encerro aqui o tutorial da metodologia computacional de predição da ação de óleos essenciais em alvos moleculares de organismos diversos. Um grande abraço, espero que tenham gostado. Muito obrigado.